Quero dar um abraço especial a todos os pais, amém? Deus abençoe você, pai, e há uma responsabilidade grande para nós, fomos escolhidos para ser pais, né? Aqueles que ainda vão ser, e aqueles que já são, quero louvar a Deus. No final vamos estar orando por todos os pais, e você que veio hoje aqui, que você possa receber esse carinho da comunidade. Tivemos um café pela manhã, eu quero agradecer aos irmãos, irmãs, pessoal que doou, tivemos um momento de comunhão, um café da manhã no andar de cima, foi uma grande bênção. Quero louvar a Deus aí pelo irmão Márcio, correu atrás, que veio e se empenhou aqui para uma igreja, Cida e tudo mais. Então, louvo a Deus pelos nossos irmãos que pensam na gente, na comunidade, amém? Bom, quero hoje falar um pouquinho sobre os pais, né? Me lembro que o ano passado eu falei aqui sobre os pais, me lembro até o tema que eu desenvolvi o ano passado aqui, e quero falar sobre pais e filhos, e o marido, a esposa. Quero falar sobre isso que acontece dentro da nossa casa e da nossa responsabilidade. E você fala, puxa, já ouvi tantas pregações sobre pais. Pois é pela repetição que nós acabamos guardando coisas dentro do nosso coração, né? E quando a gente repete e guarda, uma hora, quando a gente puxa um fiozinho, lá vem a lembrança. Então aquilo está guardado, a gente vai lembrando. Às vezes, os meus filhos, minha esposa, às vezes, quando eu lembro algumas frases de meu pai, fala, lá vem. Pois é, umas me foram faladas quando eu era garoto, e essas frases hoje ainda martelam dentro do meu coração, ainda falo, né? Apesar que ele não está mais ausente, mas eu era menino, 8 anos, 7 anos, meu pai falava algumas frases que eu guardo, que são importantes até hoje para a minha vida. Quero ler com você, então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, quero convidar os pais que aqui estão, a lermos juntos, né? A minha versão é meio diferente, né? Provoqueis, irritem, né? Umas versões dizem não provoqueis, não leveis. Essa versão da NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: pais, não irritem seus filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos lá todos juntos, os pais, bem bonito. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos mais uma vez por podermos estar reunidos, Pai, no teu nome. Te agradecemos, Pai, por esta manhã em que nós, ó Deus, escolhemos estar aqui, Pai, para ouvir a tua palavra. Fala conosco, fala com cada pai, com cada filho, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém, em nome de Jesus. Bom, o livro dos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, tem 6 capítulos, né? É um livro bem curto, aconselho você a ler. Se você tiver um tempo essa semana, leia. Se não tiver tempo, arrume o tempo, porque o tempo é você que arruma, não é? Ele não se arruma para você, você que o arruma, não é? Você que o procura. Então, leia esse livro dos Efésios, e você, quando lê o livro dos Efésios, você vai notar que em cada capítulo o apóstolo Paulo fala algumas coisas importantes, né? Ele começa o primeiro capítulo, Paulo fala de Jesus como autor da nossa redenção, da nossa salvação,
E ele nos fala exatamente da pessoa de Cristo como aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor. O capítulo 2, ele vai falando sobre salvação, que vem através da graça, não é? Ele vem falando sobre salvação e como ela vem, como ela chega até nós. No capítulo 3, ele continua desenvolvendo informação. Ele vai nos dando informação a respeito do Cristo, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele fez em nós e daquilo que ele faz para nós. Ele vai nos dando informação espiritual. Importante e interessante ver isso. E ele então vai abordando temas importantes no decorrer dos capítulos aqui. Aí, quando chega no capítulo 5, não é? Nós temos apenas 6 capítulos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós vamos ver que Paulo fala sobre os valores, não é? Domésticos, né? Coisas que têm que existir na nossa vida, santidade que tem que influenciar as nossas relações familiares. Ele vai dizer, o Cristo que vocês conheceram no capítulo 1, aquilo que vocês souberam que ele fez no capítulo 2, como vocês foram salvos, e aquilo que aconteceu na vida de vocês, deve levar para vocês uma nova vida dentro de casa. Aquilo que aconteceu com vocês, deve modificar agora as relações que vocês tinham antes. Deve começar a ver o quê? Uma relação diferente. Deve começar a mudar as vossas relações familiares. E ele vai falar de relações familiares. Ele vai falar de quê? Vai falar para as mulheres, vai falar para os maridos, vai falar para pais, vai falar para filhos. Então, o capítulo 6, que é o último, Paulo fala de uma coisa curiosa, que parece que não tem nada a ver com o texto, mas ele fala sobre a armadura de Deus, que é o texto, né, que todo cristão conhece. Quem mexe com intercessão, né, e quem já orou, já ouviu falar sobre a armadura de Deus. Por isso, no versículo 10 do capítulo 6, coloca aqui, no versículo 10 do capítulo 6, diz assim, finalmente o quê? Façam o quê? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Outras versões dizem, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11, o que ele fala? Como é que a gente faz isso? Revesti-vos, 11, tem 11 aí? Não tem. Vocês vão dizer assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes o quê? Permanecer firmes ou inabaláveis contra as ciladas do diabo. O versículo 11 vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Por que ele fala aqui, finalmente, ou melhor, por último? Por que ele fala isso, finalmente? Por quê? Porque ele já deu uma série de informações. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ele deu uma série de informações sobre o quê? Sobre fé, sobre graça, sobre salvação, sobre mudança, sobre a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Ele deu uma série de informações sobre aquilo que é o quê? Informações sobre fé. Ele deu aqui informações espirituais. Então ele fala da nossa vocação. E aqui nesse capítulo 5, então, ele finalmente diz, se você acha
que você já passou pela experiência de fé, se você acha que a graça já está habitando a tua vida, se você já tem em você o novo homem regendo a tua vida, se você já passou por essa experiência que você teve, tem que desembocar em algum lugar. Ou seja, isso tudo que aconteceu na tua vida tem que desembocar nas tuas relações. Desembocar nas pessoas que você se relaciona. Houve uma mudança dentro de você, sim ou não? Sim. Então isso tem o quê? Que desembocar em algum lugar. É isso que ele diz aqui. Vai desembocar aonde? Nas relações familiares. Por isso que ele começa dizendo: vós mulheres, sede submissas. Maridos, vós o quê? Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregou, e ele vai desenvolvendo. Depois ele fala o quê? Sobre filhos, obedeceis a vossos pais. Pais, não leveis os vossos filhos à ira. Ele começa no versículo 22 falando para mulheres. No versículo 25, ele fala para maridos. Então, o que Paulo está dizendo? Se você foi alcançado pela graça, mulher, submeta-se ao seu marido. Se você já foi alcançado pela graça, marido, então, ame a tua mulher. Então, no versículo 1 desse capítulo 6, ele fala sobre isso. Ele começa abordando: filhos, o quê? Obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o quê? É justo. Isso aqui é justo. É uma posição de Deus. O versículo a seguir diz o quê? Honra teu pai, que é o quê? É o mandamento. Esse aqui, queridos, nos mandamentos, este é o único mandamento que vem como promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para o quê? Para que se prolonguem, ou seja, para que você viva muito tempo sobre a terra. Dizendo para os filhos: honra teu pai e a tua mãe. Então, no verso 4 do capítulo 6, o que o Senhor diz? Não provoqueis os vossos filhos a ira. Então, raciocine comigo aqui nesse texto. Paulo dá, queridos, uma série de informações religiosas. Sobre o quê? Sobre tudo que Deus fez no mundo espiritual, que foi tudo para nós. Ele dá uma série de informações aqui. Tudo que foi feito na cruz, e isso o quê? Nos alcançou. Ele dá uma série de informações. Agora, ele diz: isso que te alcançou, a mudança de vida, a mudança de caráter, a graça que te visitou, tudo isso que veio à tua vida, vai mudar a tua forma de viver. E é isso que nós chamamos de o quê? Conversão. Eu me converti. Eu mudei a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Eu mudei a minha missão, achei a minha missão de vida. Eu tive o que a gente fala, uma conversão. Estava indo para lá, convergi para cá. Mudei. Houve esta conversão. Morre o velho homem, Paulo diz, e nasce o novo homem. Ele está dizendo: esses são agora os novos frutos desse homem. Serão o quê? Não serão mais subjetivos. Aquilo que aconteceu dentro
precisa ser mostrado do lado de fora. Ele está dizendo, os frutos dessa conversão são aparentes. Aparecem aonde? Pergunta, respondo para você, na tua casa primeiro. Os frutos dessa conversão aparecem na tua casa. Então, se eu digo ter passado por uma experiência de conversão, mas essa conversão não frutifica em nada dentro de casa, ele está dizendo, é bem possível que isso que aconteceu com você seja fake. Está na moda agora, né? Fake news, né? Notícias mentirosas. Né? Então, se isso não acontece na tua vida do lado de fora, é possível que aquilo que aconteceu com você seja fake, seja uma mentira, não aconteceu nada. Talvez você tenha apenas se acostumado, achado que é bom ter uma religião, mas se isso não se materializa, meu querido, a tua conversão é só blá, blá, blá. Você aprendeu a dar graça e paz, paz do Senhor, shalom, a esses cumprimentos que a gente ouve no meio evangélico. Talvez apenas isso tenha acontecido com você. Por quê? Conversão começa mudando a mulher que você é em casa. Conversão começa mudando o marido que você é em casa. O homem que você é em casa. Conversão começa mudando o filho que você é em casa. Conversão começa mudando os pais que vocês são em casa. Paulo está dizendo, conversão começa mudando a nossa, em suma, a nossa relação familiar. É isso que Paulo diz aqui aos Efésios. Então, Paulo aos Efésios, o que ele está dizendo com esse texto? Ele está desconstruindo, colocando por terra essa espiritualidade contemplativa. Essa espiritualidade que você diz ter, mas só está dentro de você. Ela não transpira em você. Ela não faz nada em você. Ela não é vista por ninguém. Uma espiritualidade que só você manifesta que tem. Espiritualidade que a maioria das pessoas, se não, 99%, manifestam geralmente no culto de domingo. Quando a gente canta, de mãos levantadas, a gente fecha os olhos, né? Toda a regra tem exceções. Mas gente que só materializa isso aqui no domingo, gente que acaba o culto e ele volta a ser aquilo que ele é, e não aconteceu nada em casa, ou seja, aquela conversão não se materializa, ninguém vê, só quem vem no culto vê a espiritualidade dele. Rapaz, você precisa ver o cara lá na igreja, uma espiritualidade fantástica. Ele ora, ele se emociona, ele tem até arrepio, ele chora, ele isso, ele aquilo. Mas eu pergunto, e essa espiritualidade, quando chega em casa, o que acontece com ela? Se é de fato, Paulo está dizendo, ela se manifesta. Não é uma espiritualidade que está ali apenas contemplativa, não é algo que você faz aqui dentro, é algo que faz parte da tua maneira de ser, a tua maneira de agir, a tua maneira de viver. Ou seja, quando as pessoas olham para você, não veem apenas o que? Uma espiritualidade contemplativa, eles veem o que? A essência daquilo que você é, a partir do dia que a graça de Deus alcançou a tua vida e você se converteu, então mudou a tua maneira de tratar, a tua maneira de ser, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, tudo acabou se convertendo na tua vida. Tudo foi convertido ao Cristo. É isso que ele vai dizer aqui. E queridos, eu não posso mais levantar, não pode, eu também levanto. Não posso mais me emocionar no culto, chorar, eu também.
me constrange com o amor dele e faz parte do culto. A nossa manifestação, o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, mas o nosso culto a Deus e a nossa conversão não pode ser manifesta apenas nessa espiritualidade contemplativa. Ele está dizendo aqui, a fé é muito mais do que isso, aquilo que nós vivemos aqui no domingo. Vai muito mais além. Fé é muito mais do que isso, que a gente experimenta aqui, irmãos. E é interessante, queridos, porque a primeira coisa, quando há uma ação de fé na nossa vida, a fé entra em casa. Primeiro, a fé começa dentro de casa. As pessoas vão se opor, ou vão achar legal. Eu, quando me converti, a minha fé se manifestou primeiro dentro de casa. Com o quê? Oposição. Você agora virou crente, não sei o quê. Raça de crentes, não sei o quê, já começou. E o meu pai falou, você tinha uma religião, mudou de religião, vocês começaram a ver que alguma coisa já vinha mudando. E eu, irmãos, confesso aqui, já pedi misericórdia, sem sabedoria, né? Como muitos, né? Crentes novos convertidos, sem sabedoria, chutavam o balde, né? Vocês que são idólatras, vocês que tem não sei o quê, esses santos aí. E eu já até falei para vocês aqui, um dia fiz uma maluquice lá, de dar um tapa nos santos da minha mãe. Aí, como são de barrozinho, tombaram, né? Pô, aquilo lá foi o fim, né? É a maior estupidez que eu já fiz na minha vida. Mas alguma coisa manifestou que essa fé, manifestou-se dentro de casa. E não foi uma vez só, queridos, quando Cristo se encontrou com alguns homens no meio do caminho, e eles tiveram uma conversão, e quiseram seguir a Cristo. Não, Cristo, agora eu quero te seguir. O Cristo disse para eles o quê? Volta para a tua casa. Vai falar lá em casa aquilo que aconteceu com você aqui no meio do caminho. Está lá. Lucas 8:39. Está lá em Marcos no capítulo 5. Podia citar uma série de textos, né? Aonde o Cristo diz assim, ó, volta para casa. Vê se esse aqui diz, volta para casa. Olha aqui, ó. Alguém se encontrou com Cristo, se converteu no meio do caminho, e ele falou, não, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus falou, não, volta para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou aonde? Na casa dele e em toda a cidade, quanto Jesus tinha feito por ele. Então você nota o que Paulo está dizendo, que começa exatamente aí. Quando a graça alcança alguém, não manda a priori para a igreja. O manda para onde? Para casa. A gente faz o contrário. Quando alguém se converte, você fala assim, venha na segunda, venha na terça, venha na quarta, venha 7 semanas direto, venha não sei o quê. Aí o cara sai de casa e fica morando na igreja. Aí ele vem na vigília, vem não sei aonde, sobe o monte e vai. Aí o pessoal fala assim, esse cara ficou maluco, ficou pior. E aí, ao invés de ele contar em casa, ele nunca testemunha daquilo que aconteceu. Sabe? E o pior é que às vezes, aquilo que aconteceu dentro dele não se manifesta dentro de casa, ou então se manifesta de maneira piorada. E aí o pessoal de casa fica com raiva da igreja. Essa coisa de crente, não sei o quê, agora passou para a lei dos crentes, agora não sei o quê. Mas o Cristo vai dizer, mais importante do que estar na casa de Deus, é estar na nossa casa com saúde espiritual. É o que Cristo diz aqui, vai testemunhar, volta para a tua casa. Porque se eu venho para a casa de Deus, mas não tenho prazer para voltar para casa, eu não tenho prazer de voltar para a minha casa, é porque lá a minha conversão,
a minha situação causou um problema. E há um problema com a minha fé. Às vezes eu fico impressionado, e é natural, quando você sai, trabalhou o dia inteiro, né? Sai no trânsito, você vem tarde da noite, você quer vir para onde? Para casa. Agora eu fico impressionado, às vezes você passa nos lugares periféricos aí, uns botecos na esquina, às vezes chovendo, não sei o que lá, os caras estão tudo ali, 4 homens numa mesa, com a mesa cheia de garrafa de cerveja, e bebendo e chovendo, né? Uns botecos que tem pulga, um lugar pulguento, nojento, que não tem nada de conforto, está lá o cara. Você pergunta, meu Deus do céu, o que um cara desse está fazendo num boteco, uma hora dessa, num lugar desconfortável, um lugar que não tem nada, o que o atrai? É porque na casa dele é pior do que o boteco. Entendeu? Ele não tem alegria de voltar para casa. Ele não tem prazer. Agora, qual é o nosso prazer? Voltar para a nossa casa. Porque a gente pode rodar por aí, caminhar e viajar o mundo. Querido, um dia mais cedo ou mais tarde a gente tem que voltar. E é bom você ter uma casa para voltar. E é bom você ter esperando. É por isso que o Cristo disse, não me siga não. Vá para a tua casa. Volte para a tua casa e conte o que aconteceu com você. Vá lá contar, porque o que eu quero fazer é restaurar não só a tua vida, mas eu quero restaurar os valores perdidos dentro da tua casa. Você vai voltar agora e ser um pai que você não foi, um marido que você não foi, um filho que você não foi. Você vai voltar agora e ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você era. Então Paulo está dizendo aqui, está falando de uma espiritualidade que se materializa na vida. Espiritualidade que se materializa. Paulo está dizendo aqui aos Efésios, uma espiritualidade que começa no conhecimento, na informação, mas ele diz, essa informação toda tem que desembocar na prática do dia a dia. Ele está dizendo, essa fé não é uma fé o que contemplativa, mas é uma fé genuína, é uma fé do Cristo. Então, ela tem que se materializar de alguma maneira dentro da tua casa. Por isso que Paulo perde esse tempo e enche um capítulo falando a respeito disso. Então o que Paulo está dizendo? Se não houver essa materialidade, olha o texto de Efésios. Não haverá o que? Revestimento do seu poder. O que diz? Revestivos do quê? 6:10. Quais são as nossas armas? Finalmente fortaleçam-se no quê? No Senhor e no forte poder. O que ele está dizendo aqui? Se não houver essa materialização da fé, materialidade da fé, não haverá revestimento do seu poder. Consequentemente, não haverá o que? Permanência. O versículo nos fala isso, não haverá permanência. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz, revesti-vos do quê? De toda a armadura. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, irmãos de Éfeso, o diabo está trabalhando até hoje. E para você permanecer firme, o que você tem que fazer? Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. E para você se fortalecer na força do seu poder. Ele diz, olha, a única maneira de você vencer o diabo são armas espirituais. Agora, note aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus,
é composta de detalhes. E a gente deve ler a Bíblia olhando para os detalhes. Eu falei aqui outro dia. Só que ele diz, antes do fortalecimento, antes da armadura de Deus, que me mantém firme, diz o texto, para resistir contra o quê? Toda a cilada do diabo, diz o versículo. O que ele está dizendo? Antes de tudo isso, o que ele falou? Ele disse, eu como esposo, ou melhor, eu como esposa, tenho que me submeter. Eu como marido, tenho que amar o quê? A minha esposa. Eu eu, como filho, tenho que obedecer aos meus pais. Eu, como pai, não devo provocar o meu filho à ira. Antes de você se fortalecer, você deve fazer um arranjo. Ele está dizendo, em outras palavras, se a fé que eu digo ter não adentra a minha relação familiar, a armadura de Deus não serve em mim. Não adianta. Tipo assim, não adianta você falar que é crente, pedir a armadura, só que o quê? Na tua vida, como diz o carioca, está tudo escangalhado. É marido, mas não ama. É esposa, mas não submete. É pai, mas é tirano, não é pai. É filho, mas é rebelde, não obedece. Não adianta você pedir a armadura, sabe por quê? Não serve em você. Interessante isso. Não cabe em mim. Pode ficar um número maior ou pode ficar um número menor. Não é? Quem é um cara grandão aqui? Tio Fio. Desculpa a intimidade. Que número que você usa de calça? 48. 48? Eu pergunto. 42 serve para você? Servia quando você tinha quanto? 15 anos. 16 anos da idade do fininho, teu filho. Né? Está ali. Hoje serve? Não serve. Não serve mais. Por quê? Porque esse é o tamanho. Se você, o que Paulo está dizendo, se você não trata a tua família como um cristão deve tratar, a armadura de Deus será para você o quê? 42. 36. Não dá em você. Se você não vive como de fato deve viver, não adianta você pedir a armadura, você nunca será revestido, porque essa armadura não vai caber em você. E aí a gente vê um monte de gente se armando espiritualmente, só que está com a vida desarranjada. E a armadura não serve, né? Vai pôr, não serve, não entra, não consegue se proteger. Não é? Puxa aqui, falta ali. Então Paulo está dizendo aqui, nós precisamos saber o número da nossa armadura e ajeitar as coisas para que a armadura sirva em nós. Então, queridos, espiritualidade, preste atenção, que não se materializa em família, não há revestimento para quem tem esse tipo de espiritualidade. Essa espiritualidade discursiva, blá, 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 decora versículo, sabe, um monte de coisa, mas não adianta, porque na prática isso não acontece. E a espiritualidade, ela precisa o quê? Aparecer para os outros. E a gente nós vemos uma geração, querido, que as pessoas não ouvem mais pelos ouvidos. Como é que a fé dessa geração entra neles? Pelos olhos. Pelos olhos. Porque a gente sabe na palavra que a fé vem pelo... E ouvir o quê?
palavra de Deus. Só que essa geração não ouve mais. Ela precisa ver, porque aí ela quer crer. É uma fé que entra pelos olhos. E é muito difícil, queridos. Por quê? Porque a gente, às vezes, vive de maneira tão diferente. A gente vive uma coisa aqui e vive outra completamente diferente. Quem conhece a gente mesmo? As pessoas que participam da nossa liberdade, da nossa intimidade. As pessoas que sentam no mesmo sofá, que estão na mesma cozinha, às vezes a pessoa que dorme com você na mesma cama, porque lá na tua casa você está completamente despojado. É só a gente analisar a vida de quem não tem Deus e a vida de alguém que vive como se tivesse Deus, entre aspas, mas não tem. Que vive uma vida de faz de conta. Vocês estão me entendendo, não estão? Fala que é crente, mas essa crença não se materializa. Fala que foi transformado pela graça, mas ninguém vê a graça na vida dele, na vida dela. É só você ver a vida de quem não tem Deus e quem vive uma vida de crente faz de conta, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. E aí a gente vê. Já fala, eu sou crente. Eu vou fazer uma pergunta aqui entre nós, que ninguém nos ouça, só o pessoal do YouTube ali que vai. Aqui entre nós, você acredita em crente? Você que é crente, você acredita em crente? Sabe o que nós vivemos nesses dias? Uma crise de crença, de fé. Lamentavelmente, um dos grupos onde as pessoas têm menos crença é em pastor, sabia? Pergunto para você, você que é crente, você já levou alguma pernada de algum crente? Você já foi, não precisa falar o nome nem o valor, você já tomou um chapéu de um... Vamos ser mais simples, você já... Deixa para lá, vai. Então, você entendeu isso? Porque a pessoa falou. Mas na prática do dia a dia, na hora de manifestar, essa crença, ela se manifesta como qualquer um outro aí de fora. Que dá o golpe, que dá o cheque sem fundo, que compra não paga, que promete não vem. E a gente vai se decepcionando. Aí você vê esses caras que ficam na televisão, com o título de pastor, enganando um bocado de gente, aquela mentiraiada, não está na Bíblia. Aquelas baboseiras que as pessoas apenas fazem na televisão. Aí o cara fala assim, eu detesto o pastor. Com razão, tem toda a razão de detestar. Sabe por quê? Porque esses que se dizem pastores, a fé deles é apenas o quê? Para tomar aquilo dos outros, mas de fato e de verdade, esta fé na vida deles não produz nada na vida de ninguém, e talvez não produza nem mesmo dentro da sua própria casa. Queria perguntar para um desses que fica por aí, falando bobagens na televisão, prometendo coisas mentirosas, eu queria falar com o filho dele, com a mulher dele, como é que ele é na intimidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Esse tipo de fé que não se materializa é besteira. A fé que não adentra na família. Essa fé precisa ser questionada. Porque essa fé tem que começar aonde? Primeiro em casa.
Aquilo que eu falei aqui como pastor Fernando, ou o Fernando como dizer, eu posso passar por um santarrão, ou um homem de Deus e tal. Mas sabe quem vai falar? São esses três que estão aqui. O meu filho, a minha mulher, e meu outro filho ali. Que ele lá trabalha comigo o dia inteiro. Participa dos negócios. É o financeiro da empresa. Então, a gente pode passar por isso aqui. Mas um ungidão que você vê aqui, queridos, precisa saber como é que esse ungidão trata a sua esposa lá na casa dela, na casa dele. Como é que esse ungidão trata os filhos? É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele nos chama a atenção. Então, fé, queridos, do lado de dentro, não requer nenhuma palavra. Fé do lado de dentro só requer conduta. Fé do lado de fora, aqui, a gente fala, a gente espiritualiza, ora bonito, levanta a mão, fala para o Senhor, aleluia. Mas do lado de dentro, meu querido, isso aí não adianta, precisa de conduta. As pessoas não querem ouvir o teu discurso, as pessoas querem ver a tua prática. E é isso que essa fé requer de nós, quando nós estamos na intimidade. Então Paulo está dizendo aqui que se a fé que a gente diz ter nele não começa em casa, preste atenção nisso. Paulo está dizendo aos Efésios, nós não conseguimos jamais ser revestidos. E nós só conseguimos permanecer se nós formos o que? Revestidos. Para quê? Para vencer as astutas ciladas do diabo. Do diabo, diz aqui o texto. Porque senão a armadura não cabe em nós. Como é que eu vou botar essa armadura para eu vencer a cilada, para eu permanecer firme contra o diabo? Como é que se é uma fé verborrágica, só vem aqui do blá blá blá, se não se manifesta, eu vou buscar a armadura, ela não cabe em mim. Então, queridos, antes de nós recebermos a força do Senhor, aqui no verso 10, antes da gente receber o revestimento da sua armadura, nós precisamos fazer o quê? Um conserto. E conserto, querido, requer o quê? Trabalho. Conserto requer renúncia. Conserto requer pedir perdão. Conserto requer dizer eu estava errado. Conserto requer dizer eu estava errado até hoje, me perdoa. Eu não sabia ser marido, eu não sabia ser esposa, me perdoa, filho, que eu não sabia ser pai. Requer isso, trabalho. Conserto requer trabalho, que não é uma máquina. Vem aqui que eu vou te ungir e você não é trabalho. É ir lá e se humilhar, é ir lá e pedir perdão, é ir lá e resolver a tua vida, é ir lá e você se consertar. Para quê? Para quê, pastor? Para que essa armadura sirva em você. Para que você possa se revestir, porque uma vez revestido, você vai poder então permanecer firme contra o quê? Contra, diz o texto, as ciladas do diabo. E eu quero dizer mais, entre os consertos, aliás, o mais necessário, está o conserto da família. O conserto familiar, que está na relação entre pais e filhos. O fortalecimento que Paulo diz aqui e o revestimento do Senhor, será uma realidade ou não, dependendo, portanto, da nossa relação familiar. Você revestido ou não? Depende da tua relação familiar. Pediu perdão, consertou, resolveu. Porque não adianta dizer, a minha casa é tudo uma bagunça, mas eu estou bem com Deus. Olha, meu irmão. Precisa ver se essa armadura está servindo em você.
É isso que Paulo está dizendo. E na relação familiar, querido, eu vou falar isso para os homens aqui na sexta-feira. Nesta relação familiar, o responsável maior, aliás, já falei isso várias vezes, o responsável é sempre quem? Diga para mim. Diga para mim. Está com medo? O homem. É o homem. Ah, é a minha mulher. Não, é o homem, é você. É você, homem. Porque quando Eva pecou lá no Éden, Deus não foi falar com ela. Deus chamou quem? Adão. Adão, vem cá. E ele logo, quis se esquivar. Não, foi a mulher que tu me deste. Fui eu, não. Mas o que Deus quis dizer para Adão, em outras palavras, ele diz, o meu problema é com você. A responsabilidade é do homem. Então, queridos, quando Paulo diz, mulheres, sede submissas, diz para o homem o quê? Homens, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Aí, o que a gente subentende disso de Paulo? Quando há amor, tudo fica fácil. Quando há amor, tudo fica fácil, meu irmão. Quando há amor, a gente fala assim, mulher, quando ela quer, toma o que quer do homem. Mulher tem um jeitinho, um vencimento, um jeito. Mas eu quero dizer, quando há amor, o homem toma tudo o que quiser da mulher também. Quando há amor. Porque o que Paulo está dizendo aqui com o relacionamento a respeito de marido e esposa, a missão da submissão, que é uma missão, é do homem. Maridos, amai as vossas esposas. Quando, queridos, a primeira coisa no relacionamento de amor é abrir mão do poder. Essa é a história do quem manda. Quem manda aqui sou eu. Quando você ama, quando Cristo ama a igreja, Ele não precisa ficar falando, quem manda aqui sou eu. Ele ama. Se entrega por ela. Ele ama, não está esperando nada em troca. Deus ama, faz um bocado de coisa para um bocado de gente, um miserável, sai da igreja, descarado, ainda fica falando mal de Deus. Agora pensa que Deus vai lá se vingar, porque eu amei. Não, Ele ama. Por isso que Paulo vai dizer, esse é o sentimento como Cristo ama. E uma das maiores grandezas, queridos, de quem tem o poder, é abrir mão do poder para o bem de quem se ama. Quando ama é fácil. Você acha que eu não consigo tudo que eu quero da Maria Cândida? Porque eu amo ela. Hoje, antes de você acordar, eu já tinha feito café para ela. E não é hoje que é dia dos pais, nem dia das mães. Eu faço todo domingo isso para ela. Porque toda semana, todo dia da semana, ela faz para mim. Eu entendo isso. E essa é uma relação de amor. Aonde a gente não fica brigando por quem tem que fazer mais. Ou quem fez menos, mas a gente fica nessa disputa de querer um servir o outro. E é isso que o amor vai nos trazer. Essa é uma das grandes grandezas, e o Cristo diz aqui. Porque aquilo que não é amor vira disputa. E essa é a grande loucura desses dias. Sabe qual é o problema? Do macho e da fêmea? É o ismo. Botou o ismo. Virou uma disputa. Agora, quando há amor, tira o ismo do machismo, do feminismo,
vira uma bênção. Vira uma bênção. Aí tudo se conduz. E a coisa vai acontecendo naturalmente. O amor, querido, é um realizando o outro. É isso que Paulo vai dizer aqui. Como é que o marido se sente feliz quando vê a sua esposa feliz? Como é que uma mulher se sente feliz quando vê o seu marido feliz? É isso que Paulo fala. Paulo estava dizendo aqui, arranje isso. Arranje isso na tua vida. A briga, então, não é quem vai ter mais poder, mas é quem vai abrir mais mão de poder. Amor, pode fazer, amor. Mas amor, tá bom, pois deixa aí. Mas eu queria tanto para você. Não, faço para você. E aí fica aquela disputa, não, vamos fazer para você. Aquilo que eu falo, que nós crentes deveríamos ter na comunidade. Vivemos uma sociedade que eu primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente vê em tudo. É aqui no almoço, né? Tem um almoço, eu primeiro. Aí eu tenho que comer. Gente, na comunidade do Cristo, é assim. Por favor, você, não, faça questão, não, você, não, você, peraí, vai você, não, faça questão que seja você. Ai, né, irmã? Pois é uma utopia. Mas nós somos a comunidade do Cristo que deveríamos ser diferentes. Por isso que Paulo diz aqui, quando a ambiência é de amor, não há competições, tudo flui. Tudo flui. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, não é o amor do blá, blá, blá. É o amor que abre mão do poder e da razão. Esse é o amor. Abre mão do poder e da razão. Eu quero ter razão. Não. Ama. Mas eu preciso que alguém me justifique. O Senhor te justifica. Em paz. Faça o teu papel. Então, queridos, amar é mais difícil do que submeter. Termino falando para os pais e os filhos. Que é a outra parte que ele diz aqui. Arranja o quê? Marido arranja. Esposa arranja. Agora ele diz aqui, para que a armadura sirva, os filhos precisam se arranjar e os pais precisam se arranjar. Diz o versículo 4, vós pais, versículo 1 do capítulo 6, filhos, sede obedientes aos pais. Verso 4, vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira. O que Paulo conclui aqui, o que ele está dizendo nós para concluirmos, qualquer filho obedece o pai, que não o provoque a ira. Vou repetir de novo, qualquer filho obedece o pai, que não o provoque a ira. É isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, pais, a bênção de Deus está sobre, obrigado irmã, está sobre tudo que a gente faz. A bênção de Deus está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Deus coloca nas nossas mãos a bênção dEle. E como Ele coloca nas nossas mãos a bênção dEle, logo subentende-se, Ele coloca nas nossas mãos a responsabilidade de tudo. E tudo isso depende de nós. Então, o que é então não provocar os filhos a ira? O que significa? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o único mandamento como promessa, para que se prolonguem os dias sobre a terra. Aí, Paulo vai nos dar a entender aqui, que filho vive muito quando honra o pai e obedece o pai. Mas o que nós temos nesses dias? Uma geração que morre antes da hora. Nunca se morreu tão cedo nessa geração. O que acontece nesses dias? 300 suicídios por dia.
de jovens que morrem. A gente que é cinquentão, quarentão, quase 50, 50, quase 60, o que a gente estava fazendo com 15 anos de idade? Diga aí. Vivendo a vida. Brincando, a gente que é do mato, a gente que é da roça, que não tem, a gente estava na rua, jogando a bola, jogava bola na rua com o pé descalço. Chovia, a gente corria para a chuva, para quê? Tomar banho de chuva, escorregar na lama, fala que não, não sei o que e tal. Ninguém ficava gripado. É ou não é? Estava lá, correndo atrás de passarinho, arrumando visto, eu que sou de fazenda, arrumando visto para pegar passarinho, para não sei o quê, correndo atrás disso, correndo atrás. A gente vivia a vida. O que está acontecendo com os jovens de 15 anos hoje? Estão se suicidando. Por quê? Sofreu bullying. Vivemos numa sociedade, queridos, em que a gente não pode. Na minha época, todo mundo tinha apelido. E eu odiava o meu apelido, sabe por quê? Porque o meu nome era Fernando Portuga. Eu ficava doido com o nome Portuga. O pessoal me chamava de Portuga. Porque eu era português, nasci em Portugal, eu sabia. Aí, todo mundo tinha apelido. O neguinho lá, a gente fala, ô neguinho, vai falar negócio do neguinho hoje. O cara era gordo, a gente fala, ó bola, vamos bola. E o cara curtia, vamos lá, bola. E o cara curtia. Não reclamava em casa, não ia para a diretoria. Esse politicamente correto não existia e a gente vivia. E eu conhecia alguns que tinham um apelido que até hoje eu não sei o nome deles. Porque era só o apelido. A gente vivia a vida. Era diferente. O que nós vivemos hoje? Hoje vivemos nessa cultura em que a gente não pode, as pessoas não estão vivendo o politicamente correto, não pode mais isso, não pode mais aquilo, é o tal do bullying para cá, virou uma maluquice. Vivemos num lugar onde a vida perdeu a graça. E por que perdeu a graça? As pessoas estão querendo se matar. Se matou porque sofreu bullying. Puseram nas redes sociais o nome dela. Filhos que vivem muito. Se filhos têm pai que não os provocam a ira, esses filhos vivem muito. Por quê? Só pais que não provocam a ira podem ser honrados pelos seus filhos. Podem ser honrados pelos seus filhos. Então, queridos, é muita responsabilidade sermos pais, aqueles que são e aqueles que vão ser. É muita responsabilidade. Então, se eu não tenho, como disse no começo, um conserto familiar, a armadura de Deus não cabe em mim. E se a armadura de Deus não cabe em mim, o que acontece aqui no versículo? Eu não tenho permanência, não consigo permanecer firme, eu vou ser vencido pelas situações destes dias. Então, se isso é verdade, queridos, que eu estou falando aqui, que Paulo está nos falando nos Efésios, eu preciso, ou melhor, eu não posso tratar o meu filho como um pedaço de carne andante, como um monte de ossos que se juntam. Eu não posso tratar meu filho assim. Porque o meu filho tem o quê? Sentimentos. Meu filho tem alma, meu filho tem transcendência, o meu filho tem vida eterna. Eu preciso tratar o meu filho como um ser humano. É isso que Paulo fala para nós, pais. É isso. Se você não trata bem o seu filho, você leva o teu filho à ira. E ele diz o quê? O teu filho não vai poder te honrar. E por que não te honra? Ele vive muito pouco tempo sobre a terra. Porque ele não consegue te honrar. Então, queridos, a qualidade de vida de seu filho vai depender da qualidade de vida que você tem em Deus.
Como é a qualidade de vida que você tem em Deus? É maravilhosa. Bom, a qualidade de vida do teu filho vai ser maravilhosa. Por quê? Porque Deus é pai. Então a gente identifica isso nesta relação. Então não provoque a ira aos teus filhos. Então o que é não provocar os teus filhos a ira? É viver uma vida coerente. O que é uma vida coerente, pastor? É você, queridos, viver. Eu estava falando ali com o pastor Cláudio. Meu pai às vezes tinha uma dessas assim, fala assim. Eu falo, pai, mano, não sei o quê. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não é assim? Antigamente era assim. Vai questionar pai, meu pai era boca dura pra caramba. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Interessa o que eu faço. Estou te mandando o que você faz, faço o que eu mando. Agora, o que é isso? Não levar os filhos à ira. É você ser coerente entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. É isso que ele está dizendo aqui. Filho, ouve de mim e vê em mim. Não adianta só ficar ouvindo. Precisa ver em mim. Ele precisa ver em nós. Quando é que eu provoco o meu filho à ira? É quando eu falo, faço o que eu falo, não faça. Ou melhor, faço o que eu mando, não faço o que eu estou provocando meu filho à ira. Eu estou sendo incoerente. E essa é a grande problemática. E aquilo que é mais danoso para um filho nosso, queridos, ou para qualquer filho, é ele descobrir que seu pai não é nada daquilo que ele idealizou. Quando a gente é garoto, nosso pai é o que nosso? É o nosso super-herói. Não é não? É. Nosso pai nos defende, nosso pai cuida, nosso pai não sei o quê. Nosso pai, nele nós temos o quê? Garantia. E a pior coisa que tem é o teu filho vai crescendo, vai deixando de ser o quê? Iludido. E começa a filmar o teu discurso e a tua prática. Aí é aí que ele começa a ver que a tua fé é apenas o quê? Verborrágica. É apenas blá, blá, blá. Por quê? Porque ele manda fazer uma coisa, mas ele mesmo não faz. O que o teu pai está fazendo? Levando o filho à ira. E aí, queridos, a gente descobre que o pai que a gente ama não é pai mais para ser a nossa referência. A gente ama porque é pai, mas não é mais a nossa referência. Continuo amando, mas não quero ele para exemplo nenhum na minha vida. Por quê? Aquilo que ele fala, ele faz completamente ao contrário. E aí ele não olha. O que esse pai se torna? Esse filho acaba se tornando o pai desse pai. Ele ama, mas fica com pena dele. Tipo assim, se eu não amar esse pai, quem vai amar? Que ele é meu pai. Fica com pena. E aí o que nos leva à conclusão nesse texto aqui, é que os nossos filhos não ouvem mais com os ouvidos, como eu falei aqui, mas eles ouvem com o exemplo. O conselho é muito legal. Só que o exemplo e a prática, o quê? Forma o caráter do teu filho. Ele pode não obedecer, mas ele fala, meu pai, ele olha, o teu filho olha para o pai do outro e olha para você, que tem exemplo de prática de vida. Rapaz, eu olho para ele, olho para o outro, meu pai, quanta diferença. Esse sim. E é isso que faz diferença. É isso que nos habilita. Então, queridos, o que é não provocar os nossos filhos à ira? É transformar-se em alguém que quando seu filho pensar em algum exemplo de caráter, de santidade e de verdade, ele vai se lembrar de quem? De você. Exemplo de caráter? Meu pai. Exemplo de integridade? Meu pai. Exemplo de santidade? Meu pai. Exemplo de vida? Meu pai. E o que eles conseguem achar o quê? Um pai que verdadeiramente pode ser exemplo para a vida dele.
Que bom se o seu filho se lembrar de você quando falar de exemplo de caráter, de seriedade. O que aconteceu? Essa geração perdeu a referência. Qual é a referência que a gente tem hoje? Diga aí para mim. YouTubers. 10 milhões de seguidores. 5 milhões de seguidores. 3 milhões de seguidores. Aí você pega, vai lá para ver o que os caras estão falando. Eu acho legal as tecnologias. E tem um pessoal que fala até umas coisas bacanas. Mas a grande maioria desses caras fala nada. Informação que não produz formação. Pelo contrário, produz o quê? Deformação de valores, de princípios. Você fala, o que essa geração está sendo formada? Está aprendendo o quê com os YouTubers? E tem cada bobagem, você pega, meu Deus, que coisa vazia, coisa que não acrescenta nada, é o tipo da cultura inútil. É igual aquele Big Brother lá que a Globo põe de vez em quando, aquele monte de gente lá falando bobagem. E tem gente que paga para ver aquilo 24 horas. Gente desocupada. Cultura que chamam de cultura inútil. A referência que a gente tem. Por isso que os valores estão invertidos. É um monte de o quê? Filhos sem pai, mulheres sem marido, ali no RG não tem o nome do pai. Por quê? Porque pais que não assumem a sua paternidade. Criamos um bocado de jovens que são gente que não tem nome. O pai não deu nome para ele. Bando de gente órfã, de pai vivo. Os valores se perderam. Perdeu-se a referência. E aí o Senhor quer nos hoje chamar a atenção, queridos. Não adianta repetir para os teus filhos, se ele não vir em você praticando aquilo que você fala. Não adianta. Porque se você repetir, o teu filho um dia pode se perder no mundo. Mas aquilo que está dentro dele não vai se perder. E o dia de tanto ele ver acontecer na tua vida e você repetindo, fazendo, não repetindo, falando. Um dia ele vai e Deus vai salvá-lo aonde ele estiver e vai trazê-lo de volta. Por quê? Está incutido nele. É só puxar um fiozinho e já sai. Tudo que você faz por repetição. Bom, se repetição, outro dia eu falei aqui. Repetição que a gente ouve. Não é? A gente ouve propaganda de televisão que fica anos, 40 anos atrás, fica na nossa mente. O tempo passa, o tempo voa. Pronto. Puxou. Quantos anos tem essa propaganda? 40 anos. Mas fica guardado. O que ele está dizendo, aquilo que você pratica, aquilo que o teu filho vê você praticar, vai ficar guardado no coração dele. E o dia que for necessário, Deus vai usar isso para salvar o teu filho. E aqui eu termino. O que é não provocar os filhos a ira é ser um exemplo de autogestão. Exemplo de autogestão. Existe pai que é muito bom, trabalhador, mas é um marido ríspido e grosso com a esposa. Existe pai que é doce com a esposa, mas é relapso com as coisas de Deus. Problema de autogestão. Meu pai é amoroso com a minha mãe, mas Deus na vida dele é o quê? Um detalhe, um mero detalhe. Ele procura Deus quando eu estou doente, quando eu estou desempregado. A gente procura Deus lá em casa, quando a coisa está pegando, a chapa esquentou. Na verdade, o que aconteceu? O nosso pai tem com Deus uma relação utilitária. Quando eu preciso, eu uso Deus.
Quando é que a gente não provoca os nossos filhos à ira? Exatamente aqui. Quando? Quando nós somos um exemplo de autogestão, ou seja, colocamos as coisas no lugar certo. Por isso que a Bíblia nos fala de ordem das coisas. A ordem para as coisas. Por isso que quando Cristo veio nos falar de ordem em primeiro lugar na vida, Ele nos mandou lembrar Mateus 6,33. O que Ele diz? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. O que o Cristo estava dizendo, coloque o Cristo no lugar dele, o primeiro lugar, e todas as demais coisas serão ajustadas e resolvidas na tua vida. Agora coloque o Cristo em qualquer lugar, tudo na tua vida vai ficar fora do lugar. É isso que ele diz. Então a gente precisa aprender o quê? Exatamente essa gestão. Deus, família e a vida social. O que é? Não é que a pessoa é ruim, é que a pessoa estabelece prioridades na hora errada, da maneira errada. E por isso que a vida não vai bem. Aí vive um monte de gente com problema, com o filho, com o marido, com a esposa, com família. Por quê? Falta de gestão. Gestão errada. Pontuação errada naquilo que são os valores de Deus. E se você não estabelece prioridade, o resto na tua vida vai perder o lugar certo. Então, marido, então esposa, então pai, então filho, ajuste a tua vida e coloque a tua missão no lugar certo. A minha missão é de ser pai. Seja um pai que não leve os seus filhos à ira. A minha missão é de filho. Então, meu filho, meu amado, faça o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que os dias vão longos sobre a terra, para que a armadura caiba em você. Não adianta você ser espiritual, mas aquilo não se materializa na tua vida. É só no domingo aqui, você levanta, você lê a Bíblia, você até ora, mas o que? Não há prática disso, isso não que aparece para as pessoas na tua casa, nem na tua família, nem ao redor. O que acontece? Você está perdendo o tempo, e o tempo precioso de Deus na tua vida. Então termino hoje convidando você a ficar de pé, homens, mulheres, filhos, pais.